fim do mistério para a família da dona Senira, de 54 anos de idade. Nós mostramos este caso aqui no Cidade Alerta em junho. Senira saiu de casa em Braslândia, desapareceu. Foram 4 meses aí de buscas e de desespero também. Em agosto, a polícia encontrou a Carol Moçada num matagal lá na cidade. Após exame de DNA, foi constatado aí o que a família tanto temia. E tudo leva a crer que foi morte natural. Dionísio vai mostrar pra gente agora, na tela. A foto é hoje a última lembrança de Senira, personagem central de uma história marcada pela incerteza de um desaparecimento misterioso. Foram 4 meses de sofrimento para a família, dias sem dormir, buscas intermináveis feitas pela filha Keiloana. Ela é surda e usa a língua brasileira de sinais para se comunicar. Convidamos então a Bárbara, intérprete de sinais, para entender tudo o que essa jovem viveu e sofreu nas últimas semanas. Senira tinha 54 anos e morava em Braslândia com a filha e os netos. Já havia desaparecido uma vez, em 2005, mas naquela época passou apenas algumas horas fora de casa. Tomava remédios controlados, constantemente perdia a lucidez, mas sempre obedeceu aos pedidos de não deixar o imóvel da família. Mas em junho deste ano, Senira saiu de casa e nunca mais voltou. Ela estava em casa. Eu tive um problema, meu marido caiu, ele quebrou o braço, e nós tivemos que ir no hospital aqui de Braslândia, mas não tinha médico ortopedista. Rapidamente a gente teve que ir em outra cidade satélite, em Ceilândia, em Taguatinga, procurar um médico. E quando retornamos para casa, mais ou menos às 6 horas, a minha mãe ainda se encontrava em casa, tinha tomado todas as suas medicações. E nós, no outro dia, tivemos que retornar para que o Tiago fizesse essa cirurgia no hospital. E aí, no outro dia à tarde, mais ou menos no horário do almoço, um vizinho, ele achou estranho que o portão estava aberto. E ele entrou, e dentro do lote aqui de casa, ele percebeu que estava cheio de lixo. Ele entrou e não encontrou a minha mãe. Na época, a polícia foi acionada e começava ali uma investigação cercada de poucas informações e de muitas dúvidas. Uma série de questionamentos e mistérios. Como a mulher saiu de casa sem chamar a atenção dos vizinhos? Para onde iria? Foram 2 meses de um trabalho delicado para montar esse quebra-cabeça. Durante todo esse tempo que minha mãe estava desaparecida, eu, juntamente com a minha família, começamos a procurar em diversos lugares aqui de Braslândia, nos setores de chácara. Aonde avisavam que ela estava, a gente procurava. Foi uma busca constante, mas nada a gente encontrava. E parte desse mistério foi solucionado quando a polícia encontrou, no final do mês de agosto, restos humanos nessa área de mata, que fica logo atrás da unidade de internação para menores infratores aqui de Braslândia. O relato dos policiais foi de que esses restos humanos teriam sido localizados depois que uma grande área foi queimada. No momento em que as pessoas, os moradores e as pessoas que trabalham aqui passaram por essa área que até então era de mata fechada, encontraram os restos humanos. Todas as pessoas que tinham parentes desaparecidos na cidade foram contactadas para que pudessem fazer exames que ajudariam a identificar de quem seria aquela ossada, e foi exatamente o que aconteceu com a família da Senira. A filha, a Keiloane, ela foi chamada, fez o exame de DNA, doou o DNA para saber e fazer a compatibilidade com aquela ossada. E, infelizmente, a história de sofrimento daquela família terminou exatamente aqui. Eu fiquei muito angustiada, muito nervosa e rapidamente eu fui na polícia para saber do acontecimento, do ocorrido, para saber se era minha mãe. E aí a polícia me explicou que poderia ser o corpo da minha mãe. Até que a mulher querida e conhecida por todos, a avó, a mãe tão amada, foi identificada. Mas a esperança de ainda encontrá-la com vida acabou quando saiu o resultado positivo do material de DNA examinado. O caso foi registrado na delegacia de Braslândia e o enterro dos restos mortais de Senira aconteceu na última segunda-feira. O corpo foi encontrado no setor de chácaras,
aqui em Braslândia, chamado Bucanhão. Foi encontrado somente a ossada. Então, a polícia veio, pegou essa ossada e foi levado para a UML para fazer a investigação. A gente ainda não sabe, de fato, a causa da morte, mas tudo se parece que foi morte natural. Ela tinha os problemas dela, ela tinha problema de convulsão, ela tomava várias medicações, então acredito que ela passou mal e ela caiu ali e ela faleceu. A esperança de reencontrar esse sorriso deu espaço à tristeza do último adeus. Mas como tudo isso aconteceu? Câmeras de segurança registraram os últimos momentos em que Senira foi vista ainda com vida. Ela aparece nas imagens saindo de casa por volta das 2 da tarde, vestindo uma blusa rosa e uma bermuda clara. Ela sai caminhando. Mas para onde? Para encontrar quem e por quê? Essas imagens foram gravadas no dia 20 de junho e depois delas, já sem saber para onde ir ou para onde estava indo, Senira provavelmente começou a perambular pela cidade. Não lembrava como voltar para casa, não sabia como acionar ou chamar a filha e acredita-se que ela saiu caminhando. Andou alguns quilômetros até chegar nessa rodovia. E como estava perdida, continuou caminhando até chegar ao local onde o corpo dela foi encontrado. Outra hipótese, outra possibilidade que não é descartada pela família é que ela já possa ter chegado a esse local entrando pela mata logo aqui ao final da cidade de Braslândia. Ela pode ter acessado essa mata, ali na frente ela pode ter solicitado algum tipo de ajuda ou até mesmo perdida, decidiu parar em um determinado local e como ela tinha surtos e tinha crises de convulsão frequentemente, acredita-se que ela possa ter passado mal naquele local e ficado ali sem ajuda até morrer. Tristeza que Keiloana vai carregar por toda a vida. Uma ausência que nunca será preenchida e uma mãe que fará falta para sempre. É difícil ficar sem ela, sinto muita falta. É a sensação muito de angústia, esse desaparecimento dela e agora que encontrou a ossada. Mas agora eu estou feliz que foi encontrado, porque agora eu já sei que ela está com Deus. Encontraram, né? Não era da maneira que queria, mas tá aí, dona Senira.